Gente, estamos começando mais um Temperando com Saúde e o assunto de hoje é sobre uma doença que tem sido considerada uma das piores da atualidade. E para falar comigo sobre esse assunto, eu vou falar com o Dr. Luiz Henrique, que é presidente da Sociedade Goiana de Gastroenterologia, que inclusive já esteve aqui no programa conosco falando sobre o câncer de cólon. Doutor, muito obrigado por estar aqui e nos ajudar mais uma vez com informações tão valiosas. Obrigada, viu, doutor? Exatamente, Janaína. A obesidade hoje, ela é uma doença que é uma pandemia, né? Nós não podemos esquecer da pandemia de obesidade que o mundo enfrenta. Aproximadamente 50% da população mundial está com sobrepeso, acima do peso, e 20% da população está com obesidade. E a obesidade, nós temos que lembrar que é um fator de risco para as formas graves da Covid. Então, durante a pandemia, nós intensificamos as informações sobre o combate da obesidade, que nós vimos que um grande número de mortes decorrentes da Covid-19 ocorreu em pessoas que estavam com excesso de peso. E às vezes as pessoas podem perguntar, por que um gastroenterologista está falando sobre obesidade? Mas como nós devemos conversar, né, no decorrer do programa, várias partes do trato gastrointestinal estão relacionadas com a obesidade, podem causar obesidade, e o gastro também tem um papel em métodos de tratamento da obesidade, né? Sim, inclusive o senhor falou da questão da pandemia. No começo se teve muito alerta com os idosos, né? E aí depois viu que a obesidade tinha sido um dos grandes, na verdade, porque geralmente uma pessoa obesa tem outros problemas de saúde, não é isso, doutor? Exatamente, Janaína. Quando a gente fala em tratamento da obesidade, em perda de peso, a gente está preocupado com as doenças relacionadas à obesidade. Diabetes, hipertensão, dislipidemia e uma série de outras doenças. Nós não estamos preocupados com o fator estético. Claro que o fator estético é importante, especialmente para o paciente, mas nós que estamos do outro lado tratando a obesidade, nossa preocupação maior é reduzir a chance do indivíduo ter outras doenças, inclusive doenças graves. Inclusive doenças graves no intestino, não é isso? Sim, nós sabemos que a obesidade ela aumenta o risco de câncer de intestino, câncer de estômago e câncer de esôfago, né? Então nós tivemos outra vez em setembro aqui falando sobre o câncer do intestino, e um dos fatores de risco para o câncer do intestino é a obesidade. Além disso, no trato gastrointestinal, ela aumenta a chance de gordura no fígado, que pode caminhar para cirrose e até mesmo câncer de fígado. Doutor, qual é o caminho aí para tratar a obesidade? A gente sabe que não tem remédios específicos para a obesidade, não é isso? A obesidade é uma doença crônica, progressiva e, digamos que incurável. O que nós conseguimos é controlá-la. Nós temos de uma ponta dos tratamentos, nós temos os medicamentos, e na outra ponta a cirurgia bariátrica. No meio desses dois métodos, ou seja, aqueles indivíduos que não têm indicação de bariátrica e que já tiveram falha com o tratamento medicamentoso, hoje existem os tratamentos endoscópicos, tratamentos pouco invasivos e que são indicados para uma obesidade leve a moderada. Seria o balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica, que é a sutura do estômago por endoscopia. Independente do método que o paciente vai optar, a prática regular de atividades físicas e a dieta saudável, com poucas calorias, acompanhada por um nutricionista, é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento. Não existe tratamento milagroso, tratamento mágico. O indivíduo pode ficar em frente, deitado no sofá, em frente à televisão, comendo doce, alimentos industrializados, ele vai perder peso. Não existe isso. Ou seja, o engajamento do paciente, tendo uma vida saudável, hábitos de vida saudáveis, é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento. Da outra vez que o senhor esteve aqui, o senhor falou muito em equilíbrio, foi isso, né? Que a gente precisa, em moderação. Equilíbrio e moderação, porque na verdade a obesidade, como o senhor disse, é uma doença crônica, mas existe aí um avanço e só a pessoa mesmo que vai poder fazer isso por ela, né, doutor? Com alimentação, com exercício, procurando um profissional. Exatamente, Janaína, muito bem falado. Eu sempre falo para o paciente, não tem nada que é proibido, tudo é moderação. Mas moderação não é, por exemplo, o indivíduo eu vou sair da minha dieta no fim de semana, aí às vezes sexta-feira já começa o fim de semana para ele, só acaba no domingo. Então 3 dias da semana é fim de semana.
sair da dieta uma vez por semana, uma vez que a gente sai, às vezes vai num evento, num restaurante, num aniversário, é natural, todo mundo faz. Mas a rotina tem que ser saudável. Comer muita fruta, comer muita verdura, fazer atividade física. Não tem nada que é proibido para sempre. É só questão de moderação. Essa palavra que você utilizou, eu gosto muito de utilizar ela e eu acho que ela é fantástica para tudo, né? Para todas as doenças, a moderação ela é fundamental no tratamento. Doutor, eu tenho um grande público infantil e geralmente talvez aí o pai é obeso e aí às vezes se pensa em dieta para uma pessoa só da casa e isso não é o certo, né, doutor? Na verdade precisa ter um hábito alimentar diferente a casa, não é isso? Exatamente, Janaína, você tocou num ponto fundamental. A obesidade ela começa muitas vezes na infância. Uma boa parte dos indivíduos que têm sobrepeso e obesidade na infância vão caminhar para se tornar adultos obesos. Então nós temos que começar a mudança de hábitos de vida saudáveis desde a infância e mudar aquilo na casa inteira, exatamente. Quantas vezes a gente recebe no consultório pacientes que são de uma mesma família e todos estão acima do peso. Por quê? Porque os hábitos de vida não estão saudáveis. Então todos têm que entrar naquela rotina saudável, alimentação saudável, prática de atividade física. Além de todo mundo ficar com saúde, um vai estimular o outro. Então você vai fazer aquela coisa em grupo, todo mundo vai estar engajado naquele projeto. Então, a mudança tem que ser em todos os familiares, exatamente isso que você disse. Realmente é um reflexo, né? E a gente tem o quadro aqui Temperando com a Mamãe, que a gente traz as crianças para dentro da cozinha e isso acaba, a gente consegue, né, cozinhando em casa, evitar muitas coisas, produtos industrializados, às vezes vem e faz um molho de tomate caseiro, então a gente já evita muitas coisas com isso. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença do senhor aqui no Temperando, aguardo outras vezes, porque a gente sempre tem muito assunto, né, pertinente para o pessoal de casa, mas eu queria que, para finalizar, que o senhor falasse diretamente com eles agora uma mensagem sobre a obesidade. Janaína e todos os espectadores, eu gostaria de dizer o seguinte: a gente que trabalha com obesidade, com métodos de tratamento da obesidade, a gente tem notado aqui no consultório um aumento da procura. Por quê? Porque durante a pandemia, durante essa quarentena, houve um aumento de peso de grande parte das pessoas. Então, o número de pacientes com sobrepeso e obesidade aumentou, aqueles que já estavam em tratamento, muitas vezes o tratamento não deram certo e nós não podemos aguardar a pandemia passar para tratar. Nós temos que nos adaptar a esse novo normal que nós estamos vivendo e continuar os hábitos de vida saudáveis, fazer nossa atividade física, porque nós vamos estar evitando uma série de doenças. Hoje, tirando o cigarro, a obesidade é o principal fator evitável de câncer. Todos os cânceres, inclusive. Então vamos pensar nisso, vamos continuar nos tratamentos, continuar tendo uma vida saudável, aprendendo a cozinhar de maneira saudável com a Janaína, fazendo nossas atividades físicas, mesmo que seja de uma maneira diferente do que a gente estava acostumado, mas nós temos que nos adaptar a essa situação. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou sempre à disposição que você precisar. Gente, então é isso. Vamos nos cuidar, que isso é o fundamental, viver a vida de uma forma moderada.